A paz de Deus com todos. Amém. Agradecendo sempre a todos quantos estão assistindo o nosso canal, estão compreendendo a nossa mensagem, estão compreendendo por que estamos gravando estes vídeos e estão se ajuntando às nossos questionamentos, a tudo aquilo que a gente sempre questionou, tudo aquilo que a gente tinha vontade de falar, e muitas vezes até falamos, né, para as pessoas mais chegadas, mas causava assim muito desentendimentos, né, irmãos? Porque se você coloca uma sementinha numa terra, né, que não está propícia para receber, né, como naquela parábola, né, das sementes, se a terra é fértil, vai frutificar. Se a terra não for boa, não vai adiantar nada, vai morrer e vai ficar ali, né? Então hoje eu quero falar para os irmãos como foi a minha ida para a igreja. Contar o meu testemunho, né? Porque eu preciso me apresentar. De uma vez que eu falei que eu gravei aquele vídeo e que eu sinceramente não esperava, né, aquela repercussão, e que depois as pessoas pediram para mim ir gravar, que gostaram, e eu realmente gostei, estou gravando, dentro das minhas limitações, do meu entendimento. Então eu senti prazer, senti inspiração e estou gravando, né? Então agora eu vou me apresentar aos irmãos, contar o meu testemunho. Então foi assim, até os meus 14 anos, eu fui na escolinha. Naquele tempo falava escolinha, né? Não era que nem hoje, reunião de jovens e menores. Era, vamos na escolinha, vamos na escolinha. Minha mãe crente, toda a família, por parte da minha mãe, crentes, né? E então a gente ia, irmãos. E fui até os 14 anos, eu e minha irmã. E muitas vezes, à noite também, eu, minha mãe, minha irmã, a gente frequentava os cultos. E naquela época, irmãos, cultos maravilhosos, espirituais. Não se escutava, irmãos, um pio dentro da igreja. E andávamos muito, muito, muito. Na região da Vila Maria Alta, na Praça Cosmorama. Para os irmãos terem uma ideia, não era que nem hoje, uma igreja tem uma vila nova, já correm, compram um terreno e já fazem uma igreja. Não, irmãos, era bem difícil. E a maioria das pessoas naquele tempo não tinha carro. Eu estou falando, irmãos, de 65 anos atrás. Então a gente congregava. Mas os irmãos sabem, né? Até os 14 anos. E conheci irmãos bastante anciões primitivos da congregação, que ia sempre ali na Praça Cosmorama. E irmão Luciano, irmão Nogueira, quem atendia era o irmão Mário, conheci o irmão Miguel Espina,
Íamos congregar no Brás, naquela bendita daquela ponte que tinha que atravessar, esperava o trem passar. Quem é daquele tempo e morou em São Paulo sabe como era, não tinha metrô. Então, o acesso era ônibus, bonde, trem, né? E as pessoas iam, irmãos, e a gente demorava muito tempo para ir. E era muito gostoso. Então, eu fui até meus 14 anos. Minha tia era auxiliar de jovens e ela dava os recitativos para nós decorarmos. Eu não queria, não tinha vergonha, né, irmão? A maioria sente vergonha de levantar, né? Mas dava aquele recitativo, a gente levantava e recitava. E congreguei muito em muitas reuniões da mocidade, maravilhosas no Brás. As seus irmãos vão ficar achando chato eu ficar falando naquele tempo. Mas uma pessoa da minha idade, irmãos, só pode lembrar de coisas que viveu. E naquele tempo era assim. O casal de namorados não podia andar sozinho, tinha que ter uma vela, né? Eles falavam vela. Vela é quem ia acompanhar, um irmãozinho mais novo, uma coleguinha, alguém tinha que ir junto para acompanhar. O casal não podia ir sozinho, congregar fora, né? E não é só os crentes, não, irmãos. Eu tinha uma vizinha que era minha professora, né? Dona Frida, e ela também era noiva e eu era a vela dela. Passeava ali, irmãos, uma coisa boba. Passeava na praça, ia num parquinho de diversão e eles conversavam ali. A gente estava ali do lado, pagavam um sorvete, compravam um docinho, né? Iam e vinham e era assim os namoros, né? Então, eu fui em muitas reuniões da mocidade. Maravilhosas, palavras maravilhosas. E a minha tia se casou. E a minha tia se casou e nós não fomos mais na igreja, né? Na escolinha. Ia um domingo sim, outro domingo não, e foi indo e não fomos mais. E a minha mãe, irmãos, sabiamente não obrigou, não nos obrigou a ir. Só que também nos soltou, não deixou ir para o mundo. A gente tinha uns 14 anos, né? E eventualmente deixava ir numa matinê de dia, num parquinho à tarde, sabe? Os irmãos terem uma ideia, não tínhamos nem televisão em casa. Íamos assistir televisão no vizinho, minha mãe também não gostava muito, né? Mas assim, soltava um pouquinho, puxava o breque de mão, né? Soltava um pouquinho, puxava o breque de mão. Era assim. E fomos indo, irmãos. E aos 21 anos eu me casei. E nem pensar, irmãos, de ir mais em igreja. E tudo que eu quis fazer e minha mãe não deixava, nem meu pai, o meu marido deixava eu fazer. E nós casamos, irmãos, e dentro de um ano, para os irmãos terem uma ideia, dentro de um ano, eu trabalhava na Philips do Brasil, ele trabalhava numa empresa no centro da cidade, de escritório. Em um ano, irmãos, menos de um ano, 11 meses, nós já tínhamos a nossa casa e um Fuscão branco 0 km. Então a gente estava feliz, né? 2 jovens trabalhando. E eu considerava aquilo uma bênção na minha vida, né? E meu pai e minha mãe, toda vez que a gente se reuniam, né? Eles queriam contar dos testemunhos, da palavra, né? E eu falava, já vem, para. Lá vem vocês. E nos repreendia muito, né, irmãos? Eu passava as noites assim na casa dos amigos, ou os amigos na nossa casa, e nós jogávamos buraco a noite inteira até amanhecer o dia, e depois no domingo acordava meio-dia, 1 hora, né? Todos jovens, né?
E o tempo foi passando, irmão. O tempo foi passando, os filhos foram nascendo. Eu tive 4 filhos, 2 prematuros, não vingou, né? Naquele tempo falava não vingou. E tenho 2 filhos, né? Que estão hoje com quase 50 anos. E, e a vida foi indo. E tudo que eu queria fazer, irmão, e os questionamentos que eu queria fazer, meu marido deixava eu fazer. Então, o que eu fui fazer? Eu fui estudar as ciências ocultas. E eu fui fazer curso de astrologia, de numerologia, de ler a mão, de ler cartas. E eu falava assim, nossa, coitado do meu pai e da minha mãe, daquela família, né? Como eles são bobos, ficam ali naquela igreja, e não pode isso, e não pode aquilo, e ppp, e papapá, sabe? E esses meus, e tinha tios meus, né, que eram crentes e tudo, mas eles tinham rádio, ouviam música, compravam discos, né? Isso não tinha nada a ver. E tinha televisão, né? Naquele tempo guardava-se a televisão dentro do guarda-roupa, não podia pôr uma antena em cima da casa, porque senão o ministério ia ver a antena. Uma coisa horrorosa, irmão. E eu sempre questionando, achando aquilo um absurdo. E fui fazer os meus cursos. E eu achava maravilhoso. E achava tudo, irmãos, a ponto assim da numerologia, eu não podia ver uma chapa de um carro, uma data de nascimento, que eu já fazia as contas para ver o que era, o que não era, sabe? E, nossa, é uma maravilha, né? Um estudo que eu considerava, né, alguns deles, simplesmente uma ciência, né? E é realmente, né? Alguns deles é uma ciência. E meu pai, e minha mãe, e os meus tios, por certo, oravam muito por mim, né? E eles me chamavam assim de. Ai meu Deus, agora não vou lembrar, mas tipo assim. A maloqueira, sabe? A desviadona, porque me viam que eu fui criada na igreja, agora estava fazendo essas coisas, eles morriam de medo, irmãos, de mim, quando eu chegava, sabe? E ficavam na comunhão, porque, olha, meu Deus do céu, meu pai então sofria muito, filha, larga disso, filha, larga disso, filha, larga disso. Mas eu não largava, irmãos. Fazia um, fazia outro, cursos caríssimos, irmãos. Eu fiz cursos assim com pessoas da televisão, sabe? Meu marido não achava ruim, achava legal. Deixava eu fazer tudo o que eu queria fazer. Um excelente homem, um excelente marido. E eles ficavam pé da vida comigo, porque ele deixava eu fazer tudo o que eu queria. E a gente vivia bem. E o que aconteceu, irmãos? Aconteceu que o tempo foi passando. Os filhos foram crescendo, e a gente considerava que Deus estava abençoando uma vida boa, de uma casinha pequena, já fomos para uma casa maior, e casa bonita, e carro bonito, e filhos na faculdade, estudando, faculdade paga, né? O marido foi sendo promovido, e eu ali, né? Viajamos, irmãos, o Brasil, não vou dizer inteiro, porque seria talvez uma mentira, mas muito, irmão, muito. Todo ano recebia aquele abono, ele ganhava muito bem. E viajávamos, irmão, e uma delícia, que vida, né? Materialmente falando, uma vida maravilhosa. E eles pegando no meu pé e me chamando, e cada vez que vinha em casa ou que eu ia visitá-los, era só esse o assunto. Você, você vai ver, você vai ver. E eu falava assim, ai gente, para, né? Aquilo que todo mundo fala. Eu não mato, eu não roubo, eu não faço mal para ninguém, né? O que eu tô fazendo de mal? Não tô fazendo nada de mal. E eu não ligava, falava, deixa quieto.
E aí, irmãos, as coisas foram mudando. Nós éramos um casal 20. Todo mundo tinha inveja da gente. Porque era uma vida muito boa, irmão, financeiramente, materialmente. Um homem bom, sem vícios, né? Filhos com saúde. O que a gente queria mais? E aí um dia eu estava lendo, né, a tal das cartas. Veio uma jovem, filha de uma amiga minha. E ela tinha 18 anos, uma moça muito bonita, trabalhava num banco, tinha um ótimo emprego e se apaixonou por um homem viúvo com duas crianças. Crianças já grandes, 10 anos, o outro 9 anos. E a família dela era muito contra esse namoro, muita diferença de idade. E essa menina, irmãos, ela ia em tudo quanto é lugar, né? Os irmãos não têm noção, talvez alguns, né? De que as pessoas procuram realmente, né? Cartomante, fazem trabalho e vai aqui, vai ali, né? Por quê? Porque elas querem que aquilo dê certo, né? Os pais eram contrários, a família era contrária, os dois estavam apaixonados e eles queriam se casar. E ela foi um dia na minha casa para ler as cartas e eu estava lendo a carta para ela. E começou uma batucada em cima da mesa, sabe, irmãos? E eu a repreendi, eu falei, nossa, fulana, eu tô aqui concentrada, né? E lendo as coisas para você, e fazendo as coisas para você, e você ficar aí fazendo batucada na mesa? Poxa, ela falou assim para mim, imagina, não sou eu não tô fazendo nada não, tô aqui quieta. E logo em seguida, irmãos, era um sobrado, e tinha uma escada assim, e lá de cima da escada começou a fazer assim, que nem sabe aqueles barulhos assim de índio? Aí eu peguei e falei assim, nossa, é hoje? O que é isso? Minha filha estava em cima. Eu pensei, é minha filha que tá brincando, né, para atrapalhar aqui o- os meus trabalhos, né, meus trabalhos. E aí essa menina falou para mim assim, ai, não tenha medo não. São eles que vieram te ajudar. Glória ao nome santo do Senhor. Aí eu falei, eles? Eles quem? Ela falou, eles. E ela falou para mim, nossa, e os seus olhos parecem dois espelhos. Irmãos, quando ela começou a falar essas coisas, começou a me dar assim um desespero. E eu, irmãos, naquele momento eu clamei, Senhor, tem misericórdia de mim. Os irmãos creem? Eu não sabia, irmãos, que lendo aquelas coisas, né, que, como ela disse, eles vinham, né? Eles apareciam para ajudar. Irmãos, e a partir daquele dia, eu nunca mais joguei as minhas cartas. Senti um medo muito grande. E ela foi embora. E depois uma outra pessoa com mais sabedoria dessa parte me falou. Ela foi, ela foi ler as cartas com você com espíritos de zombeteiros. E como ela vive nesses lugares e fazendo trabalhos e isso e aquilo acompanhou ela. E aí, irmãos, eu nunca mais eu mexi com essas coisas. Eu vou fazer o volume 1 e depois eu vou voltar para fazer o 02, tá bom? Vou prosseguir, senão vai ficar muito longo.